graça, a misericórdia e o amor do nosso Deus nos reúnem aqui nessa noite, amém, irmãos? Amém. E verdade, belíssimo púlpito, não é? Feito pelo pastor Alexandre. Está precisando de um púlpito lá na sua casa? Encomende um com o pastor Alexandre, seja no sentido espiritual, seja no sentido material. Olha só, não é algo digno de ser recomendado? Belíssimo púlpito. Estava refletindo aqui e pensei como que a rainha de Sabá, tendo ouvido tanto sobre a sabedoria, a magnificência em todo o reino de Salomão, ao ver tudo pessoalmente, ela fez a seguinte observação: que metade do que ela havia ouvido ainda não era o tanto que agora ela estava vendo. Eu não tenho saído muito mais como anteriormente, mas tenho ouvido. E ouvi como Deus tem abençoado o trabalho aqui em Serrana, sob a liderança do pastor Alexandre, mas vindo aqui e vendo é muito, muito mais do que somente eu ouvi. Louvado seja o Senhor nosso Deus, amém, pelo pastor que Ele separou para liderar os irmãos, e sou grato ao Senhor Deus pela sua maneira subserviente de colocar-se sob a liderança do homem que Deus separou para liderar os irmãos. Louvo ao Senhor, e verdadeiramente muito, muito mais do que eu vinha ouvindo, nessa noite eu estou tendo a oportunidade de ver, e louvo a Deus pelo que Deus está fazendo aqui. E se eu lhe disser que Deus ainda nem começou, você acreditaria? Já imaginou? Porque assim como foi o assombro do Fábio, a quem desde garotinho orientamos, procuramos ser uma bênção na vida dele, né, pastor Alexandre? Tá bem? O assombro dele pode muito bem ser o seu, de alguém da sua família, quando até que Jesus volte. Muito e muito mais Jesus ainda usará o seu pastor com a família e a liderança que ele está formando para fazer, não apenas aqui em Serrana. Em muitos lugares eu observo, ou eu afirmo, que muitos mais foram os que vieram de Serrana, por exemplo, para o Instituto Batista Ebenezer e depois seminário, do que os que nós mesmos de Ribeirão Preto enviamos para o seminário ou para o instituto ali. É uma questão matemática, irmãos, e pode começar a fazer seus cálculos. Orientaria, façam depois do culto, vai ficar melhor para você não perder a mensagem, porque Deus, de uma maneira muito singular, separou mesmo este ministério. Este ministério, pastor, um tanto quanto de história, não tem como evitar de fazer isso. Nós vivemos num país que não tem história porque não tem memória, não tem memória porque não preza a história. Esse ministério do hoje é uma prova vívida de como Deus usa jovens, quando os jovens querem ser usados por Deus. O que o pastor Jaime fez foi coordenar um grupo de jovens evangelizadores, conhecidos como ceifadores por Cristo. Pastor Jaime nem vinha toda vez para cá, para Serrana, mas nós, jovens ceifadores por Cristo, todo domingo víamos a casa do irmão Genival. Do lado da casa dele era a casa do senhor Benjamin, que
ficava praguejando, porque a gente do outro lado do muro ficava cantando, lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia. Aos domingos, no período da tarde, invariavelmente os jovens ceifadores por Cristo vinham para cá, e Deus usou um grupo de jovens para que logo nós, como grupo de pastores em Ribeirão Preto, ministério colegiado, pastor Jaime, pastor Milton, pastor Daniel, pastor Jovito, pastor Celso, o ministério colegiado, como chamamos, logo nós formatamos que lugar ideal para implantar a igreja do Senhor Jesus nessa cidade. Mas veja, tudo tem um início, e o início foi mesmo do Genival, desde com os filhos tão pequeninos, os ceifadores por Cristo, infestando essa cidade com literatura evangélica, distribuindo folhetos, pregando aqui nas praças do momento. Hoje são muitas outras as praças que temos aqui. Este é o monumento, irmãos, de que Deus de fato usa quem quer ser usado por Deus. Aquele grupo de jovens evangelizadores, eu, a dona Sharon, o Hermínio, aluno do seminário, veio de Cuiabá, a Musa, com as suas duas irmãs, nós iniciamos, e a Vera, iniciamos esse grupo na Páscoa de 1977. Pode imaginar, por mais de 30 anos esse ministério permaneceu. E Deus usou o ministério para o que hoje é a igreja em Jardinópolis. Quem primeiramente foi a Jardinópolis fomos nós, os ceifadores por Cristo, com o mesmo projeto que tínhamos sobre Serrana. Pastor Daniel Johnson foi a Jardinópolis para implantar a igreja, e, em cima do trabalho de quebrar o chão, arar a terra que nós estávamos fazendo. Deus tinha, no entanto, para o pastor Daniel outros planos, e depois o pastor Paulo Pritchard veio, e o ministério lá ficou consolidado. A igreja do Ipiranga, da mesma maneira, onde pastoreia o pastor Wagner. O primeiro trabalho em Bonfim, da mesma maneira. Irmãos, sejam jovens, homens, mulheres, ainda está para ser visto que Deus fará com alguém que se apresente e diga a Deus: Senhor, eu sou essa pessoa. Amém. Que crê que o Senhor fará a sua obra sem medida e sem reserva através da minha vida. Aliás, quem creu nestas palavras vindas de um púlpito, de um pregador, o nome dele foi simplesmente Moody, que ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo. Sim. Ele ouviu o pregador, nem se sabe quem foi o pregador. É uma citação anônima, mas ele nunca deixou de dar testemunho que ele esteve num culto logo depois de vir a Jesus pelo ministério de um professor da escola bíblica dominical, e ele no culto ouviu o pregador dizendo que este mundo ainda estava por ver o que é que Deus faria com um homem que se apresentasse a Deus disponível para ser totalmente usado por Deus. Moody testificou incansavelmente que naquele culto, entre ele e Deus, no ser íntimo, Moody disse: Senhor, eu quero ser esse homem. Amém. Eu não duvidaria que entre nós tenhamos quem esteja no ser íntimo interior dizendo: Senhor, eu também quero ser um homem dessa maneira, um homem usado pelo Senhor. Porque no fim das contas, irmãos, quando até que Jesus volte, o último fôlego for
entregue a Deus, quando tudo que tem que ser feito se consolidar e ser oferecido a Deus, o que permanecerá é a obra que Deus terá feito através da vida de alguém que tenha se apresentado para ser totalmente usado por Deus. Você já parou para pensar quantos cânticos espirituais, quantos hinos nós cantamos? Pelo menos fazemos isso com os nossos lábios, pedindo para Deus nos usar. Ó, que Deus levante entre nós, que eu seja, que você seja a pessoa que Deus busca nessa noite, para que não haja limite nem reserva do poder de Deus usando alguém que queira ser usado por Deus. Que Deus nos conceda isso nessa noite. Recentemente, na minha comunhão com o meu Deus, pastor, eu me comprometi com Deus em favor da igreja em Ribeirão. Seja qual for o culto, quarta-feira à noite, espero que principalmente seja quarta-feira à noite, ou domingo pela manhã, ou domingo à noite. Se o Senhor Deus me mover para pregar sobre avivamento, eu farei até que Jesus volte. É um compromisso recente que eu fiz com Deus. Eu adiei um projeto que eu tinha para a minha vida em favor do público, em favor do ministério da pregação da palavra. Mas eu já tinha esboçado um livro que eu queria escrever, a teologia do avivamento. Porque o avivamento, ele tem teologia. Está nesse livro. Teologia é tudo quanto da Bíblia entendemos que há suporte, e que não é invenção de homens, não é manufaturado, não é fabricado por homens ou instituições. A obra do Espírito de Deus de avivar um homem, alguém, é obra mesmo de Deus. Amém. Não se manipula, não se fabrica, não se simula, tem que ser obra de Deus. De outra maneira, não é avivamento espiritual. Eu adiei esse projeto e se algum dia Deus me levar de volta, busco o meu material e vamos adiante com a graça de Deus. Mas em toda a história de avivamento, porque você mencionou isso também, sobre pastores lá em Ji-Paraná, não é? Pregando, se reunindo e concordaram em orar por avivamento. Eu tenho aqui diante de mim quem provavelmente, exceto talvez o Daniel um pouquinho, ninguém mais, tenha vivido o momento que Deus nos avivou nessa região. Você é fruto desse avivamento, pastor Alexandre. Permita-me trazer um pouquinho de história, para que haja uma memória. No acampamento, nós fundamos um grupo de oração por avivamento com a palavra hebraica Kayak, como a palavra do perfume, Kayak mesmo. K-A-I-A-K, Kayak. É a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia sobre Deus avivar, Deus restituir, Deus restaurar. E formamos esse grupo. Mandei confeccionar vários marcadores de Bíblia. E em cada acampamento tínhamos quem se comprometia a ser membro desse grupo. Em vários acampamentos pusemos em andamento, divulgamos esse grupo. E logo esse desafio foi levado para as muitas igrejas. Você talvez não tenha uma compreensão, chegamos a ter cerca de 45 igrejas apoiando o ministério da Estância. 45 igrejas, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, a Santa Catarina, do estado de São Paulo e de vários outros lugares de Minas. A palavra
se espalhou, foi divulgado esse ministério, e por um número de pelo menos alguns 5 anos, porque avivamento, irmãos, não é para o descrente, é para Milton Nunes, um crente em Cristo Jesus, é para você, lavado pelo sangue de Jesus. Amém. Agora, o resultado do avivamento inevitavelmente produz muitos frutos para a glória de Deus. Amém. O que é interessante, nós falamos da história de avivamento, seja bíblico ou na história da igreja, e nos concentramos em destacar almas sendo salvas. Amém, isso é legítimo. Mas muito mais Deus fez em favor do seu povo, que teve um novo brilho, uma nova incandescência, uma nova vida, um novo fôlego refrescante do Espírito, avivando o salvo do Senhor Jesus. Olha, eu vou mudar minha mensagem aqui, olha só, deixa para lá. Deus operou na nossa região. Amém. Nós orávamos por salvação do acampamento, e as pessoas voltavam para casa, e pessoas em favor de quem estávamos orando eram salvas nos cultos. E numa nova reunião nós mantínhamos um curso sem ter internet, imagine só. Nós tínhamos uma maneira de comunicação entre nós, e nós ficávamos nos alegrando em ver, ao ver como Deus ia respondendo as orações, vendo pessoas entre os irmãos em Cristo sendo avivadas, e consequentemente almas em suas famílias sendo salvas. 5 no mínimo, 5 grupos de jovens. A gente fala jovens, os adultos pegam carona conosco, não importa. No mínimo 5 grupos se formaram no momento, além dos ceifadores, semeadores e batatais, embaixadores em Altinópolis, pastor Geraldo Batatais, pastor Dosualdo em Altinópolis, em toda essa região, nas igrejas que tínhamos na época, não eram tantas, tá bem? Elas entenderam que, como Deus estava usando ceifadores por Cristo, em Ribeirão Preto, domingos, mais de 50 de nós saímos para evangelizar a cada domingo, isso era feito, tá? E eu estou falando em favor de restaurar a memória. Não gosto muito desse saudosismo, porque eu gosto muito de ficar observando o que é que Deus está fazendo agora, na minha vida agora, e na sua vida agora. Mas a gente pode aprender um tanto quanto, quando a memória do que Deus já fez nos aguça, nos espeta, nos desafia, para que o Deus de então, também agora, possa fazer a sua obra. E Ele só fará essa obra usando a sua vida. Não tem mais como usar as de anteriormente. É a sua vida que Deus quer usar. Enfim, que Deus use a sua vida. Pastor, na história do avivamento, há estes passos que têm que ser tomados. Todo avivamento, seja ele bíblico, e há um número de avivamentos na Bíblia, seja ele da história da igreja, em primeiro lugar, tem que ser dado a prioridade a Deus. Deus tem que ter a primazia. O pregador Spurgeon observou como que nas mensagens, geralmente Jesus era deixado fora do cenário. Hoje em dia, então, aliás, nós nem temos mais livrarias evangélicas, mas mesmo até que tivemos, e alguns de vocês mais novinhos estão pensando, o pastor está vivendo em outro momento. Não estou não. A minha preferência sempre será, ainda não é, por páginas desse livro se movendo,
E tenho aqui do meu lado tantas quantas Bíblias eu quiser, tá bem? Me impressiona. Nós tínhamos um número de livrarias evangélicas, e apenas uma na São Sebastião, que era católica. Hoje é o contrário. Hoje em shopping center, você vai e há livrarias católicas ou espíritas, e me mostre uma evangélica. Tá bem? Então, nós estamos no momento de uma incrível transição, e eu atribuo muito a essa decadência a tantos livros que preencheram as prateleiras de faça assim, faça de outro jeito, e a teologia sofreu em detrimento de autoajuda, pastor. É muito autoajuda. Olha, é de provocar asco, aquilo que vem antes de um vômito. É muita autoajuda. E a teologia, Deus, foi deixado de lado. Os avivamentos, eles vieram para os filhos de Deus, as filhas de Deus, na medida do que Deus tinha prioridade em cada vida, primazia. Em segundo lugar, a perversidade do pecado. Pregar contra a perversidade do pecado. Amado irmão, o pecado é perverso, destruidor. O momento em que você começar a imaginar com a maneira que essa sociedade vai querendo influenciar você, de maneira que você assuma uma atitude leviana contra o pecado, vá à sua Bíblia e veja que Paulo fala em Romanos: o pecado é excessivamente maligno. Dê um olhar para a cruz de Jesus Cristo. Nós estamos falando do imaculado Filho de Deus, do incontaminado homem que ele, como verbo, se fez. E dê uma olhada na cruz do Calvário. E se você refletir biblicamente, é impossível não ser impactado no seu ser, na compreensão de quão excessivamente maligno o pecado é. Foi necessário que o Filho de Deus fosse pendurado no madeiro, para que o pecado de Newton Nunes fosse perdoado, para que o seu pecado fosse perdoado. Jesus, sem pecado algum, foi crucificado por você, para você, e em seu lugar. Terceiro lugar na história de avivamento, porque há uma história, a realidade do inferno. Quem é aqui que, passando pelo instituto, ou vindo ao seminário, não teve que ler, ou não foi orientado a ler, pecadores nas mãos de um Deus irado, do avivamentalista Jonathan Edwards? Quem é que não leu? E nesse texto, usando uma simples passagem de um salmo, Deus usou esse homem por uma mensagem que foi entregue. Não havia amplificação, não havia muito boa iluminação. Ele tinha uma lamparina sobre o púlpito, e por não enxergar muito bem,
O tempo todo ele pregou com a Bíblia, cobrindo-lhe a face. E o poder da palavra que Deus trouxe por meio dele foi algo que trouxe avivamento aos filhos de Deus em toda aquela reunião e dali para as fronteiras além dos Estados Unidos, do mundo todo de então. Mas ele tornou bem clara a realidade do inferno. É histórico que o avivamento acontece quando se apresenta a utilidade do Evangelho de Jesus Cristo. Você comigo diria: não me envergonho do Evangelho, é o poder? Pense sobre isso, pois é o poder de Deus. Amados irmãos, ao som da palavra de Deus, ele disse: haja luz, e de absolutas trevas houve luz. E ao som do poder criador da palavra de Deus, ele falou a palavra é Cristo. Sem ele nada do que foi feito se fez, e tudo veio à existência. E no momento, o apóstolo Paulo, eu fico imaginando como, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem que reproduzir isso, escrito, de maneira escrita. O Evangelho, as boas novas, é o poder de Deus. Nem necessitou-se de tanto poder assim para que a luz viesse à existência em toda a criação, todo o universo, mas o poder de Deus pelo Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Louve ao Senhor, você que nesse momento pode, no seu íntimo, alegrar-se no seu Deus por saber: eu tenho em Jesus Cristo a vida eterna. A tem pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Não é algo que lhe foi dado por homem ou ser humano algum. Não é algo que foi comunicado ou que foi trazido a você como uma dádiva de religião alguma. Tampouco entrou neste cenário qualquer igreja. É o poder de Deus. Amém. O Evangelho. Notícias de boas notícias, boas novas, que Deus formatou, Deus elaborou de modo que até uma criança entenda. O Gabriel, meu sobrinho, filho do pastor Jovito, recentemente esteve em Ribeirão Preto, e eu não sabia disso. Que bom que Deus vai nos deixando ignorantes de muitas coisas, para que de maneira alguma sequer tenhamos a provocação de orgulho, não é? Mas o Gabriel disse: eu fui salvo. Ele estava para completar 3 anos. Quem vai a Ribeirão, 2 fileiras de banco, na fileira de bancos à direita, no penúltimo banco, é onde o Júnior, o Jovito, o pastor, com a Cristina e os filhos se sentavam. E ele disse: quando lá naquele lugar, no domingo à noite, o meu tio, pastor Milton, estava pregando, e eu entendi: eu preciso ser salvo. Nem tinha 3 anos, irmãos, e ele entendeu. Sabe por quê? Porque Deus não fez a mensagem que redime o pecador complicada, de modo que pessoas, por tal complicação, se perdessem na eternidade. É simples a mensagem do Evangelho. Aliás, Paulo escreve aos Coríntios e repreende os que complicam, tornam complexa a simples mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala sobre a simplicidade do Evangelho.
E é histórico em avivamento, como que se prega sobre a finalidade da Igreja de Jesus Cristo: missões. Amém. Nós precisamos de avivamento. Eu ajudei a igreja domingo passado pela manhã, uma maioria de irmãos presentes, a terem a compreensão: eu preciso de avivamento. Cada um, e eles indicaram que precisavam. Não pedi que se avolumasse, vindo que falamos ao altar, não há nada errado com isso. Eu queria que onde eles se encontrassem, tivessem admissão: eu preciso de avivamento. Eu preciso de avivamento. Porque de outra maneira, não teremos evangelismo. De outro modo, não teremos missões. Se você quer entender se em qualquer lugar o avivamento foi uma obra legítima e autêntica, Deus é quem trouxe essa obra. Procure pelo impacto de missões. E se há missões, é porque então houve mesmo um avivamento trabalhado pelo Espírito do nosso Deus, porque é esta a finalidade de toda a obra de Deus: trazer a sua lembrança e a mim esta verdade de Jesus, quando a sombra do Calvário já se inclinava sobre ele, horas antes que ele fosse aprisionado no Getsemane. Não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Irmãos, a finalidade do avivamento, posto que ele traz consigo muita alegria, brados de júbilo, amém, aleluia, tumulto na igreja, autenticamente, posto que tudo isso aconteça, a finalidade é levar Milton Nunes, é levar você à compreensão. É fato, Jesus Cristo separou para que em favor dele eu produza frutos. João 15, fruto, mais fruto, muito fruto para a glória de Deus. Então, você pode, nesse breve comentário, a mensagem é até menor do que um comentário, você muito bem pode entender: eu preciso de avivamento. Você entendendo em sua vida: estou frutificando? E quando nós dizemos frutificando, não é apenas ganhando almas para Jesus Cristo. A Bíblia fala de frutos de justiça. A minha palavra é sim, sim, não, não. O meu compromisso é: não importa o sacrifício que me custe, inadiável, uma vez firmado, acedo, apago, tomo emprestado, devolvo, falo a verdade, não minto. Olha, são muitos frutos do que nós chamamos ética judaico-cristã, os valores que da palavra de Deus nós temos para as nossas vidas, homens. Porque
onde você mora, com quem você se relaciona, ainda está por ser visto homens de Deus, homens de honra para a glória de Deus. Com essa compreensão, que todos estão com seus olhos sobre nós, todos estão olhando como é que nos comportamos, se o que falamos não é como é de praxe, apenas da boca para fora. O salmista disse: socorro, ó Deus. É como se ele fizesse assim: faltam-nos homens fiéis. Socorra-nos, ó Deus. Não há nada de misoginia ou do que se chama machismo, mesmo, pastor, em ter o desejo que a igreja se apoie solidamente em colunas como homens. É bíblico. E que homens em nossas igrejas não venham reclamar se mulheres ocupam o vácuo, porque existe a lei do vácuo. Se você não ocupa, eu lhe prometo que na igreja, mas de uma maneira espontânea, autêntica, empolgada, entusiasmada, há irmãs que querem ocupar o lugar e fazem muito bom trabalho. Fazem muito bom trabalho, exceto que a dignidade delas está em se manter, cada uma, no limite que a palavra de Deus lhe traça. É ali que está a dignidade dela. Mas nós, em grande parte, temos contribuído para que elas passem dos limites e assumam, porque existe um vazio, o que Deus não planejou para elas. Mas que nenhum dentre nós se levante como crítico, se levante como que para repreender, até que cada um entenda: eu estou verdadeiramente ocupando o lugar que Deus separou para que na igreja local eu o sirva.